Em Curitiba, muito frio. Frio no Brasil inteiro dessa vez, né? Dizem que vai ser o último dia frio do ano, o último inverno. Mas que seja um domingo caloroso para todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro. É um encontro mesmo, né? Apesar de ser virtual, nós temos uma caminhada juntos e estamos crescendo juntos, né? Meditando sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, trocando ideias e juntos pensando formas de relacionar o Evangelho de modo significativo com a nossa vida, com os nossos dias, procurando saídas aplicáveis, práticas, que não nos agravem os problemas, que não nos desumanizem. Eu acho que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, estão procurando alternativas, estão procurando caminhos para viver e viver bem. E o Evangelho é, segundo a nossa fé e segundo o que nós temos provado e experimentado, este caminho. Bom, se este caminho tem sido mal usado e abusado, o problema não é do caminho. O problema são daqueles que não o entendem. Por isso, nós fazemos esse esforço de entender as palavras de Jesus. E elas podem ser e são sempre um desafio para nós, porque são palavras de um caminho novo, um caminho que não fomos nós que inventamos, foi proposto para nós. Bom, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos, aqueles que estão tristes sejam consolados, os que estão desanimados sejam animados, que vocês todos e nós todos tenhamos esperança e fé para viver a vida de modo digno, de modo que nos gere mais esperança. Bom, a Irene está aqui comigo, dá a mãozinha aqui, mãozinha quentinha. Oi, gente, bom dia. No final eu mostro a pessoa que está por trás da mão. A mão Daqui a pouco eu vou pensar que eu sou que nem o Louro José, né? A mão da Irene está famosa. Bom, por isso que eu pedi sua mão em casamento. Ah, meu Deus. Bom, gente, vamos lá então. Nós estamos nesses últimos encontros, depois de termos tratado extensamente do mundo de Jesus e traçando paralelos entre o mundo de Jesus e o nosso, nós estamos nesses últimos encontros elaborando o nosso pensamento, elaborando o nosso conhecimento em torno de um novo poder, o poder segundo Deus, o poder desde sempre, o poder não decaído, não falsificado, o poder servitude. Estou usando a palavra servitude com licença dos dicionários, embora seja uma palavra correta, ela não está necessariamente dicionarizada, né? Mas eu estou fazendo questão de usar esta palavra para não carregar os resíduos, né, não pertinentes por causa do uso que nós fazemos dessa palavra no meio comum. Quando nós falamos serviço, serviçal, servo, estas palavras elas são entendidas dentro das categorias da nossa sociedade. Mas eu estou propondo-as aqui em uma nova categoria, né? E por isso, então, nós temos gastado essas últimas aulas para construir este conceito. Acredite, ele é novo e ele precisa ser entendido nessa sua novitude. Tá aí outra palavra, né? Porque falar do novo num mundo como o nosso não tem tanta força. Na aula 21, então, nós falamos sobre teologia do poder. Quando nós todos pensamos em poder, nós pensamos no poder neste que conhecemos.
mas a teologia do poder vai fazer uma crítica ácida contra este poder e vai demonstrar um outro poder, um poder que tem sido revelado a nós e rejeitado por nós ao longo da história. Mas essa é a teologia do poder. Então, quando nós falamos de poder agora em Jesus Cristo, né, a política segundo Jesus Cristo, nós temos que pensá-la numa nova categoria. Depois nós falamos na servitude. E aqui também nós não podemos entender a servitude de Jesus, quando Jesus fala em servo, quando Jesus fala em servir, nós não podemos cometer o erro de entender este serviço dentro das categorias da nossa sociedade. Senão nós corremos o risco de pensar num Jesus que está nos propondo uma escravidão pior do que a que César nos propõe. E Jesus Cristo anuncia-se a si mesmo como o libertador, aquele que veio para nos libertar, e para ser uma libertação eficaz, tem que nos libertar de tudo que nos oprime, de tudo aquilo que nos desumaniza. Então, preste atenção, por isso eu estou gastando tempo com esses conceitos, para dar tempo de a gente mudar a cabeça. E para usar uma palavra do Evangelho, converter-se, arrepender-se e converter-se. Não fique assustado, eu não estou falando de arrependimento e conversão em termos de teologia sistemática, estou falando em termos do sentido das palavras, né? Que é a mudança de mente. E isso não se dá num passe de mágica. Nós precisamos conviver com a palavra nova de Jesus para que a nossa mente, então, mude, né? Vá mudando, né? Por isso, nesse sentido, nós temos que ser constantemente desafiados pelo Evangelho. Nas duas aulas seguintes, né? As duas últimas aulas, eu falei então sobre os paradoxos, como que o poder dominação esconde fragilidades e por isso é que usa a violência. Então ele usa a violência não porque ele é um poder descomunal, impossível de ser confrontado, mas justamente porque ele tem que mascarar suas fragilidades inerentes. Ele não tem como se sustentar. Por isso que às vezes eu falo no meu Facebook, a besta vai cair, não porque eu seja profeta, não sou, não me considero profeta, não tenho a menor pretensão de profetizar nada. Mas é porque é da natureza deste poder violento cair, porque a violência não se sustenta. E o outro paradoxo, então, é mostrar que, ao contrário do que nós podemos pensar, que esse poder servitude, ele é completamente ineficaz para enfrentar os Césares. Ele tem forças descomunais, insuperáveis, que ninguém consegue deter. Mas para isso, nós precisamos converter a nossa mente. Precisamos mudar a nossa mente. Precisamos nos deixar convencer pelo Espírito de Jesus Cristo, né? E da forma mais enérgica, da forma mais prática possível. Na aula de hoje, eu vou fazer um fechamento dessa nossa reflexão, mostrando dois contrastes, né? Mostrando duas forças do Evangelho, do poder servitude de Jesus, que se defrontam com os poderes máximos de César, os poderes de dominação. Então são estes. O poder de César trabalha com ilusão, ele tem que falsear as coisas para nos convencer, e com violência. Então ele usa esses dois braços, né? Se você tentar se opor a ele, ele demonstra a sua face monstruosa, violenta, de modo que você não possa jamais contestá-lo. Mas como a violência é muito onerosa e não convém ao dominador
te dominar de uma forma sempre violenta, ele é obrigado então a te iludir, falsear, mentir, construir ideologias para manter você e todos nós dóceis. Nós temos que acreditar na ideologia da dominação. Nós temos que nos sujeitar de uma forma voluntária, de uma forma até inconsciente. Quanto maior o poder de ilusão, quanto maior o poder de aparência, maior a eficácia dos poderes que nos controlam em nos manter iludidos, docilizados e submissos. Por outro lado, se você não aceitar esse jogo de ilusões, se você abrir os olhos e pensar, opa, isso é injusto, isso é errado, isso é falso, isso não pode ser assim, esse mesmo poder vai mostrar a sua força violenta. E quando eu digo violenta, não pense apenas no cacete, nas armas, não pense apenas nas bombas de gás lacrimogênio, né? Pense na coerção. Pense nas forças coercitivas que vão te ameaçar no sentido de ou faz ou nós destruímos a sua vida. Nós podemos transformar sua vida numa miséria insuportável. Se você reclamar, nós podemos piorar sua vida. Este poder aparenta-se para nós como descomunal. Eu lembro aqui de um versículo do livro de Apocalipse, que nós estudamos no ano passado, que quando a besta se manifesta com as suas cabeças, com os seus chifres, toda aquela simbologia de poder totalitário, os povos dizem assim, grande é o seu poder, quem pode lutar contra ela? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse poder tem que se apresentar para nós com aparência de ou submeta-se ou nós podemos destruir você. Contra estas forças dos poderes, né? E aqui vocês têm que abrir os olhos para enxergar a trama dos poderes. Não olhem para mim pensando assim, mas do que ele está falando? Né? Tudo bem que César, as legiões, etc. Mas nós, cara, nós vivemos numa democracia. Exatamente. Eu tenho falado isso desde o começo. Os poderes faz parte do jogo de ilusões invisibilizar-se. Né? E nós temos que, por um tempo, pensar nessa trama de relações humanas e, portanto, relações de poder, como elas nos atingem, como elas nos absorvem e como nós nos tornamos sócios delas. Dominadores e dominados jogam o mesmo jogo. Como eu estava dizendo, então, contra esse estado de coisas, o poder de Jesus, o poder, a servitude, o modo como Jesus se coloca nesse estado de coisas, que descreve o mundo dele e o nosso, são estes dois pontos: verdade e amor. Eu sei que pode parecer para nós, pensei que você ia trazer algo novo. Algo, mas é novo. Nós precisamos então entender agora verdade e amor dentro das categorias que Jesus os apresenta para nós. Por isso é que nós cristãos estamos acostumados com aquela afirmação de Jesus, eu sou a verdade, né? Ou aquela outra expressão, Deus amou o mundo. Ou Jesus, ou João dizendo, Deus é amor. Ou Jesus dizendo, novo mandamento lhes dou, que vocês se amem uns aos outros. Estas palavras têm sido esvaziadas de potência.
elas têm sido esvaziadas de sentido, elas estão gastas. E a religião, de certa forma, é responsável por isso, porque estas palavras, para nós cristãos e para as pessoas de um modo geral, tendem a ser apropriadas pelo campo religioso. Quando nós cristãos falamos em verdade, o Evangelho é a verdade, a Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade, nós estamos, de uma certa forma, talvez inconscientemente, dizendo assim, nossa religião é a certa, né? É mais ou menos isso que nós queremos dizer. É mais ou menos como um credo, né? Quando a gente fala que Jesus é a verdade, ele é a verdade, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele ressuscitou, ele é o Filho de Maria, ele é o Salvador. Então, nós pensamos em verdade como um conceito, como um valor religioso, teológico. O que nós queremos é crer e praticar uma religião que seja verdadeira. E então nós prendemos a potência da verdade no campo religioso, né? Ou então transformamos a verdade numa guerra religiosa. Tipo, vocês são todos falsos, vocês creem em bobagens, né? E quase dizemos, eu sou a verdade, né? Ao invés de pensarmos na verdade como algo que nunca pode ser gerado de nós, né? Porque nós mesmos somos obscuros, nós mesmos somos ilusórios, iludidos e ilusionistas, né? Nós precisamos então agora, e é isso que vamos fazer nessa aula, ampliar esta revelação de Jesus Cristo para a vida toda. E como uma força, como uma potência, como um poder de desmascarar os jogos de ilusão, de desmascarar as aparências. Então, preparem-se para nesta aula e a partir desta aula, nós pensarmos na verdade como a antítese do modo como as sociedades se organizam. O mesmo eu posso dizer em relação ao amor. O amor para os religiosos, para nós cristãos, propriamente, é o amor de Deus pelos pecadores. É o amor que nós devemos ter uns para os outros, né? Olhe para o seu irmão do lado, diga que o ama, dê um sorriso na esquerda, esquerda não, na direita, né? Abrace 5 pessoas, né? Dê tapinha nas costas, tal. Uma coisa assim meio parte da nossa religião, né? A gente não entende muito bem, não gosta muito, não força a barra, né? Mas pertence à religião. Ou então pertence ao romantismo, né? Esse amor aí que é um conceito difuso, né? Um conceito que parece que de tão gasto, de tão amplo que quase não significa nada. Então, nós religiosos pensamos no amor como uma espécie particular, religiosa, né? O Deus ama o mundo, Deus te ama, sorria, Jesus te ama, né? Sorria, você está sendo filmado. Ou então esse amor que toda forma de amor, tudo é amor, de modo que o amor se torna nada, né? Eu quero então hoje pensar no amor e ampliar o sentido de amor, discutir o amor como o único fundamento capaz de dar coesão a uma comunidade. E se serve para a comunidade de Jesus como exemplo, como exemplar do reino de Deus, como antecipação do reino de Deus, então segura-se na cadeira aí. O amor é o único fundamento da república. O amor é o único fundamento da sociedade. O amor é o único fundamento, é a única forma de vencer a violência sem desumanizar dominadores e dominados.
você falou. Então, preparem-se, porque o nosso exercício hoje, preparem-se, né, intelectualmente, o nosso exercício hoje é trabalhar com os conceitos de verdade e amor, como essência, como substância do poder segundo Jesus Cristo, do poder servitude, como as armas, entre aspas, né, como as forças, melhor dizendo, vamos falar em arma, né? Senão já estão falando que Jesus, né, usa fuzil, então não vamos brincar com isso, né? Como as forças, as potências do poder de Jesus, eficazes contra a ilusão, a hipocrisia, aí você já entendeu o evangelho, né? A hipocrisia e a violência. Nós estamos cercados por aparência e violência. E como é que nós vamos enfrentá-las? Com mais ilusão, com mais história de carochinha, ou com mais violência, ou nós vamos considerar o caminho de Jesus e nos tornarmos pessoas verdadeiras, pessoas autênticas, que repelem a violência, porque dão a última palavra ao amor. Ok. Deixa eu fazer uma interferência. Intervenção. Você está colocando amor, está colocando verdade e amor, o amor como extensão da verdade, ou como sinônimos, ou como duas coisas separadas? Eu estou aqui conceitualmente separando para analisar. Estou perguntando porque você falou mais ou menos simultaneamente dos dois. Sim, são duas forças que nós podemos, digamos, dar nomes diferentes, né? Certo. Mas eu não me arriscaria a dizer que é uma verdade amorosa, verdade em amor, né? Ou um amor verdadeiro. É claro que eles estão interligados. Tá, né? você disse uma frase, a verdade deve ser pensada como antítese de... Eu não peguei tudo. A verdade deve ser da pensada ilusão. como Eu coloquei duas forças, ilusão e violência. Contra a ilusão, a verdade. Contra a violência, o amor. E eu sei que os mais pragmáticos estão pensando, cara, né? Convenhamos, né? Nós vamos enfrentar fascistas, nós vamos enfrentar o império com amor. Nós precisamos levar a nossa mente, converter a nossa mente, para não pensarmos nas nossas verdades, nas nossa guerra pela verdade, mas na verdade de Cristo, o homem autêntico, o homem verdadeiro, o homem que não joga o jogo do poder, e temos que pensar no amor redefinido por Jesus Cristo. Não se trata do amor romântico, não se trata do amor religioso, o amor de Maria, né, o amor dos deuses, não se trata desse amor meritório. Nós temos que pensar segundo Jesus, ok? Sim. Para nós, então, pensarmos com um palavreado mais próximo do Evangelho, eu vou colocar aqui a palavra hipocrisia, que também tem sido capturada por nós para o campo religioso, teológico, né? Fulano é um hipócrita, ele diz isso e faz aquilo, né? Ou então essa irmã é hipócrita, né? Ela diz isso, mas é fofoqueira e tal. Então nós reduzimos estas contestações, né, a um campo muito pequeno. Então essa palavra hipocrisia, que no Evangelho vai aparecer quase que exclusivamente, para não dizer exclusivamente, acho que uma ou duas vezes não está na boca de Jesus, como uma denúncia de Jesus, não apenas contra os fariseus, não é apenas contra a religião da época, a religião ritualista, mas como uma denúncia contra os reinos do mundo, contra as sociedades que estão ali. Por isso Jesus vai ser um contestador da ordem estabelecida, daquela ordem que oprime,
que explora, que desumaniza. A palavra hipocrisia, então, que está aí na nossa boca, que nós falamos, então, agora, então, falamos da política, né? Ah, é um hipócrita, né? É um hipócrita e tal. A palavra hipócrita, ela tem uma formação rica, uma formação, assim, até um pouco difícil de rastrear, mas eu vou pegar apenas a sua origem a partir ali do período clássico grego, em que ela nasce, ou o seu uso consagrado está no teatro. E aí você já viu tudo, né? A palavra hipocrisis, hipocrisia, ela é hipo, que é sub, né? A palavra hiper é sobre. A palavra hipoglicemia, hipossuficiente, né? Hipo é abaixo, né? E crises, ou crisen, ou crinem, vem do verbo julgar. Então, literalmente, seria subinterpretar. Que sentido tem isso? O seu uso está consagrado no teatro. Por quê? Porque os atores usavam máscaras, né? E por trás das máscaras interpretavam. Então, é uma pessoa que está falando, que está declamando, que está gritando, que está representando, porém usando uma aparência. E essa sua aparência pode ter um rosto triste, bravo, alegre, etc., quando por trás tem uma pessoa representando. Então, o uso consagrado desta palavra, que é o uso em Jesus Cristo, é o uso no Evangelho, né? Como eu disse, principalmente na boca de Jesus Cristo, é esse uso da falsidade, de um falseamento das aparências. Então, ela tem sua própria dinâmica, sua própria essência, mas como ela não pode aparecer com a sua verdadeira face, ela usa então uma máscara. E com esta máscara, então, ela representa para você um personagem triste, um personagem alegre, um personagem engraçado, mas é pura aparência, é pura representação e é interpretação. Claro, desde esse sentido literal para esse sentido, então, da falseabilidade, da aparência, que é o sentido que nós usamos, está claro aí o que Jesus quis dizer, né? Jesus está olhando para as sociedades e dizendo, vocês falseiam, né? Esse sistema religioso que impera, lembra lá dos sistemas que nós estudamos, né? Agora está na hora de usar lá a primeira e a segunda sessão, a terceira sessão desse curso, né? Aqueles sistemas tributários, sistema militar, sistema econômico, sistema social, sistema jurídico, sistema político, todos esses sistemas usam uma máscara de governo, de vontade de Deus, né? É a vontade dos deuses, é assim que deve ser, cabe a você sujeitar-se, cabe a você, César está pensando no seu bem, lembra o grande irmão vela por você, né? Toda essa falseabilidade, mas por trás disso está, na verdade, a exploração, né? A violência, o roubo, né? O império não está aqui para cuidar de nós, o império está aqui para sangrar nossas riquezas, né? Mas ele não pode chegar aqui com cara de bandido e nos render e tomar nossos bens. Isso é oneroso para ele. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa falsear a realidade. E Jesus, então, ao se dirigir aos pobres, aos feridos, às vítimas desse sistema, está fazendo aquele sistema encarar a verdade que ele pretende esconder. Qualquer semelhança com a nossa realidade, né? Quando nós mostramos a Avenida Paulista, né? Quando nós mostramos Wall Street, quando nós mostramos
as vitrines, né? Nós estamos também falseando a voracidade, a perversidade dos monstros que nos dominam. Porque se fosse para mostrar a verdade, nós iríamos lá nas periferias, né? Ao invés de ver Abu Dhabi, nós iríamos ver a senzala lá dos imigrantes, nós iríamos ver as oficinas de trabalho escravo, nós iríamos ver o tráfico de órgãos e tráfico de pessoas e toda a criminalidade, a perversidade que está falseada por trás do glamour, né? Então é nesse sentido que nós devemos entender a palavra hipocrisia e a palavra verdade, né? E são duas faces, duas dimensões, ou um certo confronto, que nós não queremos encarar, nem os dominadores, nem os dominados. Porque pode parecer, e às vezes as ideologias políticas, né, especialmente as socialistas, pode dar a entender que na luta de classes você tem bandido versus mocinho, né? E que as elites são conspiradoras e elas maquinam lá no grupo, lá no Illuminati, não sei o quê, essas teorias de conspirações, e os pobres são meras vítimas desses algozes. O que fica duro aqui de entender, doloroso de compreender, é que todos cooperam com esse jogo de poder. E os oprimidos, aqueles que são vítimas do sistema, também são cooptados pelo próprio sistema e se tornam não apenas vítimas inocentes, mas sócias, pessoas que sustentam esse estado de coisas. Um exemplo claro, deixa eu tomar minha aguinha aqui, um exemplo claro que nós estávamos conversando aqui em casa essa semana é a libertação do povo de Israel, né? Enquanto eu tomo a aguinha, fala aí um pouquinho do que nós falamos lá, do povo que ficou com saudade do Egito. A Irene não lembrou. Então, espera aí, mais um golinho. Depois tem uns comentários aqui. Tá. Quando Moisés chega para o povo judeu e fala assim, olha, Yahvé apareceu para mim e disse que veio libertar. E começa o processo de libertação, os poderes opressores mostram a sua violência. Qual violência? Apertem com esse povo. Apertem com esse povo, não lhes dê palha e exijam a mesma quantidade. E se eles não derem conta, castigo físico. Esse povo chega para Moisés e fala, vocês vieram nos libertar, né? Deus, olhe o que vocês estão fazendo conosco. Vocês vieram aqui confrontar os poderes. E eles se voltam contra nós. Deixe-nos. Tipo, Moisés, vai embora. Deixa-nos aqui. No deserto, depois, quando eles estão naquele processo doloroso de libertação, de compreender que eles eram escravos e que agora devem se tornar povo livre de Yahvé, o povo de novo fala, que saudade da senzala, né? Lá pelo menos tinha comida. Tinha chicote também, mas tinha comida, né? A gente só era chicoteado se não cumprisse. Mas se nós cumpríssemos a cota, ou seja, vivêssemos para cumprir nosso papel dentro daquele monstro do Egito, nós não sofreríamos violência. Então nós queremos voltar. Essa dramática experiência da libertação no povo de Israel nos desilude, né? Desmascara o papel da vítima inocente. Porque o processo de libertação, o processo de deshipocrisia, o papel de assumir a verdade das coisas, tem que libertar
dominadores e dominados desse jogo de aparências, né? Só para fazer um ponto aqui e parar um pouquinho, né? Paulo Freire, né? Que os impérios odeiam, né? Os impérios odeiam porque é profundamente libertador. Tem um pensamento, que eu não sei se é original dele, mas eu conheci através de Paulo Freire, em que ele fala assim, todo dominado, todo oprimido tem um opressor dentro de si. Por isso ele faz parte do jogo. Porque o sonho dele é responder à violência do opressor e se tornar ele próprio o opressor. Né? Por isso ele aceita esse jogo de coisas, esse jogo de violência. Porque se o opressor piscar o olho e eu tiver a oportunidade, eu o mato. E para manter o poder que eu vou tomar dele, eu terei que usar as armas dele. Então Paulo Freire diz, todo oprimido tem um opressor dentro de si. Ele sonha em se tornar o opressor. Né? Mas a libertação começa em qualquer dos polos. Primeiramente, o oprimido, porque é o que sofre mais. Né? Ele deve libertar ambos. Por isso Jesus anuncia o evangelho aos pequenos. Por isso Jesus evangeliza os pobres. Por quê? Porque Jesus é comunista? Porque Jesus veio acirrar a luta de classes? Não. Porque os pobres têm maior dor pessoal, maior ânsia pessoal de libertar-se deste jogo. Os ricos e os poderosos estão numa dose de alienação e de falseamento e de ilusão maior. E aqui nós devemos pensar o seguinte, os dominadores não são aquele grupinho que estão reunidos lá numa rua da Suíça, escondido em algum lugar, tramando como explorar o mundo. Eles também estão iludidos. Eles também estão oprimidos. Eles também fazem parte da mentira. Por quê? Porque ninguém tem controle sobre o sistema de dominação. Vocês pensam que o nazismo foi resolvido com a morte de Hitler? Claro que não. Acham que o trumpismo vai acabar com a derrota de Trump? Não. Acham que o bolsonarismo, com essa sua face fascista, violenta, vai acabar com a eventual derrota eleitoral deste que o intitula? Não. Por quê? Porque os próprios opressores já estão dominados por aquilo que eles mesmos construíram. Por isso é que Paulo vai dizer que é a potestade dos ares. Por que dos ares? Não é porque tem anjinho e demoninho guerreando nas nuvens, não. É porque é difuso. É porque não está sob o controle de ninguém. E segundo o Evangelho, tem um cabeça, é Satã. Por isso a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os poderes. Isso tem que porque ser os entendido, poderes, né? Estado, né? os poderes, tudo isso foi espiritualizado. E por ser espiritualizado, foi alienado de nós. Então, eu sei que essa aula gera um certo desconforto. Por quê? Porque pretende nos arrancar do jogo de ilusões. Pretende nos chamar ao Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejam a malignidade do sistema que hoje nos domina. De apropriar-se do lema da libertação. Exatamente. Para nos oprimir. Isso é impressionante. É de uma malignidade que só Satã poderia idealizar. Exato. Porque pega uma frase do homem autêntico, Jesus é o homem autêntico. Versículo, uma verdade maravilhosa. O homem que pode dizer não apenas sou verdadeiro, mas sou a verdade. Quem de vocês me convence de pecado? Venham aqui, discutam comigo. E ninguém pode
acusá-lo de nada, porque ele é o homem autêntico. Não vemos nesse homem mal algum. Pois esse sistema perverso que hoje está aí de plantão, né, se apropria do lema da libertação para nos enganar. Tem que ser uma mente muito perversa. Nossa, para usar as palavras da libertação para oprimir. Isso sempre me impressionou, eu confesso, sabe? Claro, muito. Claro que impressiona. Tem um comentário Sim. aqui do Elton, que diz assim: eu penso que a compreensão comum de amor se detém sobre a emoção, sobre sentir-se bem, se realizar, ser reconhecido, viver emocional, encantado com romântico, algo ou alguém. Sim. E pessoalmente eu não gosto da expressão amar o trabalho. Eu acho que o pior dos amores, puro, manietar o indivíduo ao sistema de produção. Posso sim ser um trabalhador responsável, competente, etc. Mas quando ouço a expressão sobre amar o trabalho, acho a pior alienação da exploração capitalista. Claro. É outro exemplo, muito bem colocado, Elton. É outro exemplo de como o sistema de dominação se apropria da nossa mensagem de libertação, né, para nos oprimir. Quando Jesus está dizendo amem-se mutuamente. Não tem como amar-se mutuamente a não ser nas relações horizontais. Não tem amor entre o opressor e o oprimido, né? Eu lembro de novo lá do Grande Irmão, né? O objetivo era torturar, tornar a vida dos súditos, né? Dos tutelados, a um ponto que ele falava: eu amo o Grande Irmão, é tudo para o meu bem, né? Como tempos atrás um brasileiro, né, que não vou citar o nome, disse: foi bom eu ter sido torturado, né? Vocês devem se lembrar. Foi bom eu ter sido torturado, né? Porque eu estava errado mesmo. E a ditadura, como uma mãe, disciplina os seus filhos, né? Então, é isso, né? Chega um ponto que o cara fala: o Grande Irmão vela por nós, né? A pátria, né? O imperador, né? Ele vela por nós. Então, nós devemos amar, sim, né? Nós devemos beijar a mão que nos chicoteia, né? É um exemplo, você tem toda a razão, é um exemplo de como o sistema, e esta é a mais perversa dominação, é aquela que se apropria da fé. Da fé. Em grande parte, o comunismo histórico, né? O comunismo soviético, o comunismo do século XX fracassou, porque tentou extirpar a religião e substituí-la por um amor ao Estado, por um amor ao sistema, né? E fracassou completamente. Agora, quando os sistemas que nos oprimem, né, não têm aquela face terrível, porque a propaganda a falseia, né? Nossa, perdi aqui o meu raciocínio. Peraí, só um pouquinho. Sim, quando ele consegue se apropriar, quando ele consegue se apropriar da nossa própria fé, ele se torna então um sistema de dominação descomunal. Perfeito. É a dominação perfeita. O Celso fez um comentário ainda sobre esse lance de amor ao trabalho. A violência maior foi institucionalizada até culturalmente. Veja o movimento literário do romantismo. Alçou o amor como coisa dolorosa no campo individual. Veja o movimento literário do realismo-naturalismo. Propugnou o amor ao sistema de dominação capitalista na medida em que amar o trabalho duro, entre aspas, é que nos traz as bênçãos de Deus. Exato. Esse amor que traz dor ao indivíduo em sua vivência pessoal, bem como ao amor que supervaloriza o sistema de trabalho mundial, são conceitos ilusórios de amor, mas convenientes aos dominadores. Isso. E o amor dos religiosos segue esses conceitos ilusórios. Aí entra até o conceito de lutar, de meritocracia. Sim. Excelente contribuição. O que vocês estão dizendo, né, tanto o Elton como esse comentário do Celso, veja, você falou de cultura, de literatura, ou seja, nós estamos nos referindo, né, vocês estão citando a propaganda do sistema, né? Qual era a propaganda do sistema na época de Jesus? Porque todos deveriam sujeitar-se a César.
porque César era o homem escolhido por Deus. Ele era o próprio Filho de Deus. Ele era uma bênção dos deuses aos povos. Então percebam, Roma é a bandida, né? a ladra, né? O cão que ladra, não, a roubadora, né? Perfeita. Ela é a suprema bandida, né? Ela eliminou a pirataria do Mediterrâneo, ela sufocou as rebeliões e tal, para ela própria se tornar a super pirata dos mares, né? A exploradora mor de todos os povos. Mas isso não pode ser apresentado assim para os povos, porque os povos querem liberdade. Aí entra a propaganda. Os próprios povos pedem para Roma vir tomar conta deles. Os próprios povos pedem para que Roma venha. Mais ou menos, tipo, é melhor ter um dominador só do que vários. Exatamente, exatamente. Nós preferimos ser escravos e vivermos em paz do que sermos livres e assumirmos o risco da liberdade. Então, esse ponto que nós estamos colocando aqui, né, a verdade contra a hipocrisia, é para que a gente pense no nosso mundo como o nosso mundo e o mundo de Jesus, e qualquer época, qualquer mundo, né, ele é acessado, a nossa relação com o mundo, com o sistema, com a sociedade como nós a organizamos, ela é mediatizada por uma ideologia que nos torna alienados, iludidos o suficiente para nós mesmos colocarmos o pescoço debaixo do jugo que vai nos destruir. Então aí entra isso que o Celso falou, né, que o Elton falou, essa ideologia do trabalho. Eu, como filho de uma família evangélica, nunca tinha pensado no trabalho como ideologia. Porque nós protestantes, né, convenhamos, os protestantes salvaram o trabalho, né? Porque o trabalho na religião católica tinha se tornado aquela coisa de escravo, né? De escravo. Os nobres, as pessoas iluminadas, as pessoas aceitas por Deus e tal, viviam de cultura, né? De arte, de prazeres, de caça e tal. E o povo pobre, né, a vontade de Deus para eles era que eles trabalhassem duro, né? Nós aqui no Brasil, em grande parte, por causa do passado escravocrata, ainda temos essa cultura. Os protestantes romperam esta ordem e viram o trabalho como uma coisa boa. E estavam certos. Mas, como eu falei no início, o sistema de dominação se apropria de tudo que nós cremos, de tudo que nós temos, de tudo que nós criamos. Por isso que até as nossas melhores utopias se tornaram contra nós e se tornaram mecanismos de opressão. Então, o Walter Wink, ele vai dizer o seguinte: tudo que nós criamos, por isso que eu falei aqui do trumpismo, do hitlerismo, do fascismo, do franquismo, salazarismo, militarismo, né? Qualquer ismo. Tudo que nós criamos é imediatamente apropriado pelo sistema de dominação e passa a nos dominar e nós perdemos o controle sobre ele. Nossa. Tudo. E não tem como escapar da dominação, a não ser pela verdade. Pela verdade, pela autenticidade. O Sérgio Bucco comentou justamente isso sobre alienação. Ele disse: é impressionante como os poderes, entre aspas, humanos nos sequestram, nos prendem, nos iludem e nos cegam e finalmente nos alienam. O objetivo final é a alienação. Exatamente. Veja, para lidar com esse estado de coisas, né, como Moisés que chega para o povo de Israel e fala: cara, vocês estão escravizados aqui, nós temos que sair daqui. Nós também temos direito a ser um povo, né?
para fugir deste choque da realidade, nós temos apenas, então, duas saídas, né? E ambas agravam nosso problema. Quais são as duas saídas? Violência, porque violência se enfrenta com violência. É o caso dos zelotes, é o caso dos sicários, né? É o caso de todo grupo guerrilheiro, é o caso de qualquer reação armada. Violência se enfrenta com violência. Por isso o Jesus do fuzil que o povo está colocando aí, né? Eles querem cooptar Jesus, né? Vai ser um pouco difícil, mas eles conseguem, né? O Jesus, príncipe da paz, vai se tornar o garoto propaganda, né? da indústria armamentista, né? Ou então, fuga, alienação, alienar-se mais ainda, né? Divertir-se com o sistema, gozar a vida, não pensar, beber, curtir, ou então fugir para a religião do céu, né? Foge para a religião do céu, né? Não questione nada, não pense... É um tipo de alienação. Claro, são duas saídas possíveis. E eu desafio qualquer um de nós, e claro, eu não estou querendo ser dono da verdade, mas assim, se você pensar numa coisa que não é nem reação violenta, nem alienação, proponha, né? Porque nós podemos... Esse pensamento não é meu, então não estou desafiando ninguém, né? Mas claro, está aberto à discussão. Ninguém é dono da verdade, né? Mas assim, as reações ao império, as reações aos poderes que nos dominam são de duas categorias. Ou violência, ou aprofundar a alienação para não sofrer, né? Tem uma frase aí da internet maravilhosa, né? Que... como é que é? Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, né? Okay. Então, assim... Se você tentar se mexer, tentar ser uma pessoa livre, você vai perceber que você está algemado. Você se esforça, luta, não consegue se soltar. Beleza, fica quieto. Que daí lembra o exemplo dos escravos no Egito que você citou ali no início, que eu não lembrei. Fique bem quietinho, né? Se você não se esforçar, se você não chutar, se você não tentar correr... As correntes não te fazem mal. Só fazem mal se você se mexer. E vai ter alguma compensação com as comidas, né? Então, no Egito a gente tinha alho, a cebola. Sim, porque você precisa do oprimido vivo. Então você tem que saber o ponto. Alienado, docilizado e, claro, e vivo. Não pode exagerar. Claro, você não pode matar o escravo, né? Você precisa dele. Você sabe que a classe de oprimidos é sempre muito maior do que a classe opressora, né? Então você tem que mantê-los alienados. Aí você faz reforma trabalhista, né? Pão e circo para o povo. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, mas assim, no devido limite. Você vai acabando... Sem apertar muito. Você não mata, você aleja, mas não mata. Exatamente. Bom, só para concluir então esse ponto, né, essa ideia, para a gente poder avançar, eu queria, claro, vocês conhecem as palavras da verdade, né? Agora vocês podem colocar tudo que Jesus falou para a verdade nesse sentido mais amplo, nesse sentido mais concreto da vida, né? Lembra que eu comecei falando? A gente pensa na verdade como o credo, né? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, creio na Virgem Maria, não? Os protestantes pulam essa parte e tal. É o credo, é as verdades, o conjunto de verdades que me permite viver, né? E você agora está desafiado a pensar na verdade das coisas, na verdade das relações, na verdade dos sistemas, na verdade das instituições, na verdade das coisas, né? E esta verdade, né? Quando Jesus fala eu sou a verdade, nós às vezes pensamos que ele é a verdade das coisas do céu, né? Mas toda verdade é verdade, meus irmãos. 1 mais 1 igual a 2 é verdade. Isso só é possível porque existe uma verdade, né? Se o vírus da Covid é isso, se multiplica, é a verdade. É a verdade possível, é a verdade sabida. Mas eles acham que verdade é só o que está escrito ali na Bíblia. Exatamente, é a verdade religiosa. Então o
O desafio é libertar a verdade do cercadinho, né? E deixar a verdade correr livremente e arrebentar todas as algemas, né? E esta pessoa, agora autêntica, verdadeira, em amor, né? Não é o teu opressor liberto, mas é você liberto do seu próprio opressor. Para ajudar a libertar seu... Porque senão você se torna um novo César, né? As pessoas acham que, eu vou ser verdadeiro, então agora eu vou e tal. Você só apenas se tornou um novo César, irmão, irmã. A verdade de Jesus Cristo é a verdade sobre nós. E a dominação é falsa. Por isso ela tem que usar aparências. Por exemplo, um trono. O trono é para nos convencer de que aquele carinha lá, ou aquela mulherinha que está lá, ela é especial, ela é diferente. É para falsear. Por que ele tem que usar uma coroa na cabeça? Por que ele tem que se vestir diferente? Por que ele tem que usar um cetro diferente? É para falsear. Falsear o quê? O fato de que nós somos iguais. Então, se uma pessoa liberta-se a si mesma para agora se tornar um opressor, eu era pobre, agora sou rico. Eu era empregado, agora eu sou patrão. Eu era civil, agora eu sou militar. Ele nada mais, nada menos está fazendo do que trocar de lugar. E agora ele é o novo César. E essa é a história da humanidade. Jesus é o homem que rompe o jogo. Quando ele fala, vocês me chamam de Senhor, e eu de fato o sou. Não sou Senhor como César. Sou Senhor verdadeiro. Por isso dou-lhes o exemplo. Abaixa-se e lava os pés. Este é o Senhor verdadeiro. O Senhor César é falso. Por isso Jesus vai dizer, e isso é tema fundamental do nosso curso, não vim para ser servido. Porque ser servido é o senhorio falso. E servir é o ser verdadeiro. Por isso Jesus horroriza. Por isso Jesus escandaliza dominadores e dominados. Ou vocês acham que quem matou Jesus foi só Pilatos? Ou só o sacerdote? E aquela multidão de pobres que estavam ali, os pobres de direita, né? Eles também não deveriam aclamar Jesus pela libertação, mas esse Jesus está chamando eles para fora do jogo. E eles não querem. Eles querem, dentro do jogo, tornarem-se senhores. Quando os discípulos pedem os primeiros lugares, um à direita, um à esquerda de Jesus, eles estão nos mostrando como o oprimido deseja os primeiros lugares. Os caras eram galileus, nazarenos, lá dos quibrobó do Judas. Lá onde Judas perdeu as meias, porque já tinha perdido a bota há mais tempo. Os caras eram pescadores, pescavam hoje para comer, pescavam de manhã para comer de tarde. Eram Zé Mané. Mas na primeira oportunidade que eles têm de participar de um projeto de poder que está na cabeça deles, não da de Jesus, eles pedem os primeiros lugares. Significa dizer que qualquer um de nós é capaz de fazer sacrifícios, dar a vida para se tornar o novo Senhor. Porque dentro deste jogo de coisas, eu me lembro de mim quando fui para o quartel, né? O sargento lá, era tiro de guerra, o sargento falou assim, quem gostaria de fazer o curso de cabo? E eu estava detestando aquele negócio e tal, não sei o quê. Pensei, eu vou ficar na minha, eu quero ficar bem quietinho aqui, quero ser o último a fazer essa porcaria logo e ir embora. Né? Desde então eu tenho aversão a quartel, por causa da hierarquia. Mas... quando eu vi aqueles carinha lá, porque o tiro de guerra podia ser semi-analfabeto, quando eu vi aqueles carinha com 4ª série primária, aquelas pessoas da maior simplicidade,
social, né? Se levantando, eu falei, não. Se mitidando para dominar sobre você. Esses caras não vão mandar sobre mim. Se é para ser mandado, então eu vou mandar. Né? E fui fazer curso de cabo e foi onde eu comecei a aprender os riscos do poder, né? Graças a Deus não segui carreira, o Brasil perdeu um péssimo militar, né? E eu estou muito feliz. Bom, mas então é essa questão que eu quero colocar. Uma última questão que eu preciso colocar aqui, então, eu estava dizendo, né? Todo mundo conhece a verdade, aliás, a verdade de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Salvador, nós somos todos pecadores, ele veio para nos levar para o céu, etc, etc, beleza. Eu estou pedindo a vocês que abram as comportas da religião, da fé, né? Não para perder a fé, obviamente, mas para deixar isso inundar a vida. E eu não posso passar para o tema do amor, que nós já estamos, inclusive, tratando, né? Porque, como a Irene falou, são coisas que estão siamesas, né? São juntas, né? Porque é para o serviço, e o serviço só se dá no amor. Mas eu preciso colocar para vocês aqui uma etimologiazinha, que é a etimologia altamente libertadora. Veja como que a verdade é maravilhosa, né? Até a etimologia da palavra verdade liberta, né? Porque a palavra verdade em grego é uma palavra negativa. Não negativa no sentido qualitativo. Negativa no sentido de que ela começa com um prefixo de negação. A palavra verdade em grego é aletheia. Aletheia. Okay. Né? Acho que teve até uma operação da Polícia Militar aí tempos atrás, não me lembro de quando, que era aletheia. Então talvez todo mundo se lembre da palavra aletheia. E a palavra aletheia é formada de a, que em grego é o prefixo negativo, não, e lantano. Deixa eu ver aqui. Lantano. Lantano. Né? Lantano. E essa palavra lantano significa ocultar, esquecer. Preste atenção. E a palavra lantano vem da mitologia grega, que é lete, da mitologia, que é o nome do rio do Hades. Você sabe que para ir para o Hades, não, você sabe não, né? A mitologia diz que para ir para o Hades tem um rio, e esse rio se chama Lete, que significa esquecer de tudo, né? A vida, tudo que você fez, etc, acabou, ficou para trás, né? Morreu, tudo virou fumaça. Esquece, né? E vai, então, para o Hades, que é o mundo do esquecimento. O mundo, como os judeus pensavam do Sheol, né? O mundo do esquecimento, do vazio, onde ninguém tem lembrança de nada, a sua pequena memória vai ser apagada, a lembrança que as pessoas têm de você também com o tempo vai se apagar, e tudo vai para o lantano, né? Aliás, acho que tem um elemento químico na tabela periódica que se chama lantano, porque ele recebeu esse nome porque é extremamente difícil de aparecer ou de manusear. E essa palavra lete forma em português a palavra letal, que é mortífero, né? Quando você fala tal coisa é letal, quer dizer, é venenoso, mata, né? Apaga. Ou forma também a palavra letargia, que é aquele estado de alienação, de ilusão, de apagamento. Percebam agora, alienação, sim. O que é letargia? É ficar grogue, né? Aquele estado de apagamento, de insensibilidade, de estado letárgico, né? A pessoa está ali, mas não está ali. Ela está sob efeito de remédio, de droga, ou de alguma doença. Exatamente, esse é o ponto. Okay. Por isso, agora, pense na verdade como alantano, como desocultar, como revelar, né? Como sair desse estado letárgico, como acordar, como ver. Pensa numa pessoa que estava, por exemplo, embriagada, ou dopada, ou doente, ou desmaiada, ou sei lá, né? Quando ela acorda e ela fala, o que foi? O que aconteceu? Né? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Né? Para um covô,
né? Ainda cotou. Esta é a verdade. Por isso que Jesus relaciona a verdade com libertação. Porque o oposto da verdade é a opressão. A opressão só pode se dar numa relação falseada. Então, a força do poder de Jesus não é iludir, é revelar. Revelar. O escravo não tem liberdade. Mas se vocês crerem na verdade, verdadeiramente serão filhos de Deus. O escravo não pertence. O escravo está ali, mas ele é coisa, ele pode ser vendido, ele é descartável, né? Se ele ficar doente, ele pode ser demitido, mandado embora, etc. Vai na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho está em fase de extinção, quer dizer, você é descartável, né? Qualquer pessoa acima de 40 anos sabe que o sistema já está encostando ele porque tem uma massa de material novo para ser colocado no lugar. A verdade é esse desvelamento que nos faz ver quem somos, que nos faz ver que estado de coisas é este e que, portanto, nos liberta dele, não nos aliena dele. É isso que a religião tem feito, mas nos liberta dele nele. Esse é o reino de Deus. E este é o poder que o império não pode tolerar. Por quê? Porque basta um gesto autêntico, um gesto de libertação para que o império fique transtornado. Porque ele não pode tolerar a verdade. Por que é que a verdade pertence à armadura de Deus? Porque ela é uma arma. Ah, arma, né? Os cristãos querem arma e tal. Não, cara. É a arma com a qual Jesus vencerá a besta, o Satã, a espada que sai da sua boca. Né? A palavra da verdade é que fará esse estado de coisas ruir. Por isso nós somos chamados a ser, então, filhos da verdade. Bom. Deixa eu fazer uma intervenção. Sim. O Gilberto Sebastião colocou: quem não se movimenta não sente as correntes que oprimiam. Rosa Luxemburgo. Isso, maravilhoso. Obrigado. Grande. Obrigado. Aqui ainda, grande Rosa Tem uma outra abolicionista americana, né, uma negra, que ela fala algo mais ou menos assim: eu salvei muitos da libertação, poderia ter salvado outros, se eles soubessem que estavam presos. Mas como é que você muda a cabeça do escravo? Exatamente. Né? Muito obrigado pela citação. E a Sica diz também: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o professor Paulo Freire. Perfeito. Sobre Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Exatamente. Vejam vocês a contundência desta afirmação no sentido evangélico, porque Paulo Freire bebeu na pedagogia de Jesus, isso não tem a menor dúvida, né? Qualquer pessoa que conhece minimamente Paulo Freire sabe que ele entende muito bem da pedagogia de Jesus, a pedagogia de libertação, né? Da teologia da libertação, da pedagogia do oprimido, né? Por isso o império odeia. E os próprios oprimidos também odeiam, porque o império mandou odiar, né? Porque isso os libertaria, né? Mas pensem no poder desta afirmação dentro do evangelho. Quando o sistema se apropria do evangelho, da igreja, das instituições, para usá-las para oprimir. E a própria igreja constrói seus opressores. Então eu poderia parafrasear essa frase de Paulo Freire dizendo o seguinte: quando o discipulado não é libertador, o sonho do discípulo é se tornar um pastor, um padre, um bispo, né? E aí tome guerra de poderes, né? Um puxando o tapete do outro, um entregando a cabeça do outro, né? Porque é o uso do sistema de César com as palavras de Jesus. César, né,
afinal vai adotar, né, o César Constantino vai adotar o evangelho, por quê? Porque ele pensou, cara, com esta mensagem eu vencerei, imagina, né? Eu tenho um império. O império está ruindo. Por quê? Porque a violência não serve de base para fundamentar uma sociedade. E no final ela se autodestrói. Quando ele percebe que o evangelho de Jesus Cristo pode dar coesão, ele fala, opa, vem cá, vamos conversar, senta aqui. O império, mais uma ideologia que conquista mente e corações, fechou. E nós não nos livramos dessa praga até hoje. E cada um de nós tem que fazer sua libertação. Okay. A mensagem do evangelho tem que ser libertadora. Se não for, não é o evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que é duro dizer isso, ouvir isso, mas é assim que é. Sim, muito conteúdo. Eu quero ler um comentário. Antes disso, gente, eu não estou vendo compartilhamento. Vamos compartilhar se vocês estão gostando do conteúdo. Isso. E também eu quero agradecer quem está enviando estrelas. O curso é gratuito, mas ajuda a comprar livros, tá, gente? Você viu que o homem aqui tem que ler muito, né, para chegar nisso. A Marlene diz assim, na verdade sempre tive muita dificuldade de entender por que os discípulos estavam preocupados com o primeiro lugar. Esse não é um desejo que eu pessoalmente tenho. Sempre queria andar juntos e não ia andar na frente. Realmente não entendo esse tipo de anseio. E aí Mas certamente, Marlene, o Evangelho de Jesus Cristo, né, nos liberta da vontade de poder, né? O Evangelho de Jesus Cristo nos liberta disso, porque ou a gente vai usar mecanismos de violência para galgar, né, o lugar confortável, o lugar de poder, ou então a gente vai se alienar completamente, tipo assim, tanto faz, né, não tô nem aí e tal. Então eu diria que você é uma seguidora de Jesus em libertação. Porque é importante, eu não estou... Às vezes a gente mesmo não percebe. Eu não estou criticando, né? Eu estou falando em libertação pelo seguinte, porque todos nós estamos profundamente imersos nisso. Sim. Então, assim, não pensemos nós, nenhum de nós, que nós somos a verdade. Não pensemos nós que só porque vamos na igreja, lemos a Bíblia, recitamos o credo e fazemos isso e aquilo, nós somos o povo da luz. Ou assistimos a aula do Eliseu. Nós estamos brilhando mais e mais até a luz perfeita. Nós somos obscuros. Somos parcialmente alienados e não estamos convencidos de abandonar a violência. Quem está hoje aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em diversos lugares, defendendo a violência, não talvez a sua violência pessoal, tipo assim, eu não quero andar armado, mas as nossas forças armadas têm que estar armadas até os dentes, são os cristãos. Sim. São os países da ideologia cristã que produziram a corrida armamentista. Estão pregando isso agora. Que fizeram a guerra nazista e que desenvolveram a bomba atômica. Então, nós precisamos nos convencer a abandonar a violência. O amor lança fora o medo. Por isso, o amor vence a violência. Mas a gente percebe a dificuldade que nós estamos tendo para renunciar ao sistema de César. Nós transformamos nossa própria religião em alienação. Somos o povo do céu, não estamos nem aí. Estamos nem aí. Estão morrendo, estão matando, estão oprimindo, estão saqueando, estão vendendo. Não estamos nem aí. Igreja não se mistura em política. E é profecia também. Exatamente. Então, eu acho que é muito difícil a gente reconhecer a violência dentro de nós. Mas ela mora dentro de todos nós. E a gente pode ver isso, eu não estou falando de que a gente, por exemplo, que é contra armas, a gente vai comprar uma arma. Mas eu estou querendo dizer que... Não é só essa violência bruta. Exatamente. É a violência às vezes no em trânsito, todo sentido, a maneira de dirigir, a maneira como você xinga a pessoa no trânsito.
Às vezes, Exatamente. por exemplo, ó, tem que nas desmascarar redes sociais, existe violência a violência virtual. Quando a gente se Sim, sente agredido, como a gente prontamente está pronto é bom, né? A responder. Exatamente. Sabe? E isso não é só, porque os bolsonaristas, não, é todo mundo. Exatamente. A gente vê isso. Claro que às vezes em menor grau, mas é violência. Está lá. Nós temos que nos libertar da tentação da violência. E o Monte Branco respondeu para ela aqui, nesse sentido legal. De que ele falou assim, eu, por exemplo, eu nunca entendi porque as pessoas riem quando alguém cai. Eu também não. Eu concordo com você, viu? Claro. Eu também não me identifico. Eu não sinto a menor graça quando alguém cai, porque ela pode ter se machucado e tal. Mas tem gente que ri, não aguenta. Aí ele fala, é o chimpanzé dentro de cada um. Exatamente. Aí até Marlene falou assim, nossa, mas os animais não são mais... Não, os chimpanzés não. Eles guerreiam entre si para conseguir a liderança, né? Então, tem muito Bom, isso. eu queria falar sobre o amor, então, acho que vocês já entenderam. Queria pegar apenas 2 pontos. 2 pontos que são, assim, digamos, claríssimos, não tem surpresa nenhuma. Primeiro é o grande mandamento. Eu vou falar de 2 mandamentos aqui e eu desafio vocês a darem seguimento nesse raciocínio, né, que foi proposto de levar o amor para a vida, o amor de Jesus, né? O amor como definido em Jesus. Não adianta apenas falar em amor, né? Mas o amor como definido em Jesus. Eu quero falar de 2 textos, né? Um é o grande mandamento e o outro é o novo mandamento. Então, Jesus, no início do seu ministério, no sermão chamado Sermão da Montanha, né, ele fala, ouvistes que foi dito, amarás o teu amigo, odiarás o teu inimigo. Este texto está dentro da lógica imperial, porque Jesus fala, que grande coisa é essa? Até os maus, até os ímpios, amam seus pares. Então, este lema da religião judaica é o lema da reciprocidade. Amo quem me ama, odeio quem me odeia. Né? É a lei do talião, ela não sai disso, porque todo mundo, não existe uma pessoa que vai odiar todo mundo, só se for um psicopata. Né? Mas todas as pessoas, até na bandidagem, até na prisão, na penitenciária, na milícia, as pessoas amam seus pares e odeiam seus inimigos. Jesus, então, vai romper a lógica da reciprocidade, dizendo, ame até o seu inimigo. E isso pode parecer, nós vamos tratar desse texto depois, né, mais para frente, em outras aulas, mas isso pode parecer a suprema submissão. Pode parecer que Jesus nos coloca assim, cara a cara com o monstro, e fala, pode bater, não tô nem aí, né, e tal. Mas este amor é o amor segundo Jesus. O amor que percebe a opressão e a violência que oprime e violenta o meu próprio inimigo. É chegar ao ponto de ver o inimigo e aquele que me odeia, que me persegue, como vítima, não apenas vítima, mas também vítima de um sistema de opressão. É por medo e por alienação e por estar imerso no jogo de ilusão que ele se tornou um opressor. E é o liberto, o que ama, o que é amado e ama, que pode vencer o violento. Portanto, a regra da reciprocidade tem que ser rompida para que nós comecemos a pensar no poder de Jesus Cristo. No poder que não teme a violência, defronta a violência, desmascara a violência e não cai na armadilha da violência. Depois Jesus vai dizer, então, numa redação mais tardia, mais no fim do Evangelho,
quando alguém pergunta para ele, Senhor, o que é mais importante na lei? E Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala, destes mandamentos depende toda a lei. Jesus já está enunciando, né, o mandamento fundamental que vai governar sua comunidade. Mas não é a comunidade dos religiosos. Não é a comunidade isolada do mundo, o convento, a igreja que não põe as mãos nas coisas desse mundo. Não. É a comunidade de Jesus no mundo, como exemplar das relações de servitude, né? De horizontalidade. Depois, então, Jesus, em João 13, que eu já mencionei, é um texto riquíssimo, né? E vocês devem meditar nesse texto. Eu vou até provocar o Elton aí, se não tiver colocado ainda, colocar a sua devocional de João 13 lá no seu podcast, para a gente divulgar aí na aula, para a gente aprofundar o nosso pensamento sobre isso. Mas Jesus se coloca ali então, e o texto de João 13 é um texto que começa com amor e termina com amor. Ele começa assim, tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E vai terminar com esse texto, novo mandamento lhes dou, que vocês se amem uns aos outros como eu os amei. E então, dentro deste sanduíche, né, que começa com tendo Jesus amado seus discípulos, amou-os até o fim, e termina com um novo mandamento. Então, este texto do amor emoldura a narrativa, né? O que é que nós temos aí de recheio, né? A mortandela, né? Não, mortandela não, é vina, mortadela, né? Não pode falar pão com... Não pode falar pão com mortandela, porque, né, vão me jogar como zero à esquerda, né? Mas então, vamos lá. Evitar. Vina. Vamos colocar pão com vina. Quem não souber o que é vina, pesquisa aí, qualquer curitibano sabe. Mas então, dentro desse sanduíche que começa com amor e termina com amor, o que é que está aí dentro? Está o serviço e o desafio de Jesus Cristo e o como amar uns aos outros. Portanto, não é o amor romântico, não é o amor ideológico, não é o amor ao opressor, não é apenas esse amor da propaganda. O grande irmão ama vocês, ele protege vocês. Sirvam, beijam a mão do seu opressor, porque ele está fazendo isso para o seu próprio bem, né? Não. É o amor que vai ao próximo e coloca toda a sua potência a serviço dele. E permite que o outro também venha a nós e nos sirva. Então, dentro desse recheio aí, você tem o Pedro que não entende o que Jesus está fazendo, porque Jesus está destruindo o jogo de poder que está dentro do seu grupo. Ora, se Pedro queria o primeiro lugar e o segundo lugar, melhor dizendo, porque o primeiro é de Jesus, ninguém vai peitar o cara, né? A gente precisa desse grandão para poder escalonar a nossa própria ambição de poder, né? Então, dentro dessa escala de coisas, se Jesus ocupa o primeiro lugar e ele se abaixa para servir, e eu? Exato. Acabou comigo. Porque se o grandão abaixa para servir, como é que eu vou me impor? Como é que eu vou sentar no segundo lugar? Eu serei obrigado a me abaixar mais do que ele. Acabou com os meus sonhos. E o Judas representa o outro lado. O lado do não discípulo.
aquele que, mesmo tendo os seus pés lavados por Jesus e convidado a ter parte com Jesus, rompe a lógica e sai, como quem diz, eu não quero ter parte com isto. Eu prefiro alguém que saque a espada. Eu prefiro alguém que use a linguagem que Roma entende. Roma só entende a linguagem da violência. Eu tô fora. E Pedro representa aqui o cara que se converte. O discípulo que fala, Senhor, eu quero. Né? Mesmo que eu não entenda agora, mas depois então eu vou entender. Este Jesus que se ajoelha e fala, amou-os até o fim. Não pense no fim aqui como um fim cronológico. Pense no fim aqui como um fim qualitativo. Ou seja, Jesus amou seus discípulos até o extremo de abaixar-se e dar os pés. Não! Amou seus discípulos até romper sua própria carne. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida por seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este. Permaneçam no meu amor, e o meu amor estará com vocês. Quando Jesus fala, essa é uma nota importante, quando Jesus fala, como eu vos amei, não pensemos apenas em imitação, Elton, né? O teólogo da imitácio. Não pensemos apenas em imitação, porque alguém pode pensar, eu não sou perfeito. Né? Jesus amou, tá? Mas eu não sou santo, eu não sou perfeito. Eu tenho a carne, né, meus irmãos? A carne é fraca, né? Eu odeio mesmo. Eu não vou bancar o Cristo, né? Pegou para Cristo, eu não vou bancar o Cristo. Esta palavra, como Jesus, como eu vos amei, que estabelece a qualidade do amor, né? É o novo mandamento que supera a lei de Moisés. E este como pode ser entendido como origem. Porque eu os amei, vocês podem agora amar uns aos outros. Porque vocês são amados. E porque o verdadeiro amor os liberta do medo da violência, 1 João 4,18. O verdadeiro amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então agora nós podemos fundar uma comunidade sem hierarquia, sem coerção, sem ameaça, sem violência, sem ódio, sem alienação, sem ovelhinhas dóceis. Nós podemos compartilhar o amor de Jesus, saindo do nosso romantismo e nos dando ao outro com aquilo que podemos. Como eu posso te ajudar? Como eu posso servir sua vida? Né? Às vezes é um copo de água fria, Jesus falou, um ato de amor. Um copo de água fria para quem está com sede é a vida. Um currículo para quem está desempregado é a vida. Um gesto de amor, um toque, uma lembrança, uma palavra, uma doação é um gesto de amor que rompe o império da violência. Mas o amor tem que ser levado para fora das portas da igreja. Isso. Porque lá na igreja a gente pelo menos dá um tapinha no irmão do lado, no tapinha do outro irmão do lado e abraça 4, né? E vai embora para sua vidinha do império da violência, né? Xingando, buzinando no trânsito e xingando o diácono que está no estacionamento porque está atrasando o seu almoço. Né? E xingando a mulher, xingando a mulher porque ficou conversando, as crianças porque fazem barulho e vai trabalhar meu futebol e não sei mais o que. Não,
O amor de Jesus Cristo tem que fundamentar nossa sociedade cristã. E para fora da igreja tem que nortear e fundamentar. Por quê, meus irmãos? Porque a violência vai cair. Todo mundo sabe que a violência vai cair. Porque violência só se combate com mais violência. E nós, nessa escala de violência, nós já chegamos ao ponto em que se um maluco desses qualquer apertar um botão, todos nós seremos eliminados. Portanto, é violência máxima. Jesus enfrentou uma potência bélica com sua autenticidade, sua verdade, não é covardia, não é alienação, é a verdade. Vós sois do diabo. Vocês imitam o pai de vocês porque vocês são do diabo, desmascarando a falsidade da religião. Vocês não representam Deus, vocês representam Satã. Esse sistema de vocês é inspirado em Satã. Por isso a igreja não se alia a partidos políticos, mas se joga de peito e alma na política, porque é lá que estão os oprimidos, ora bolas. São eles. Eles que levantam 5 da manhã, vão dormir 10 da noite, eles que não têm pátria, eles que não têm comida, eles que estão no meio do tiroteio, é lá nesse mundo da política que eles estão, do tráfico, da droga, da violência, do roubo, da alienação, de tudo isso. Então a igreja tem que ir ao mundo dando testemunho do amor de Jesus. Porque Jesus deu aqui uma autoridade ao mundo. Se vocês se amarem uns aos outros, o mundo conhecerá. É claro, porque não tem amor no mundo. Não estou falando que não tem amor na igreja. O amor não rege o nosso sistema. É claro que o vizinho empresta uma coisa para o outro, um vizinho carrega, o amor está aí, mas ele não rege a nossa sociedade. Né? O mesmo cara que te dá um copo d'água aqui é capaz de passar por cima de você no trânsito. Exatamente. Né? O mesmo cara que te dá um tapinha nas costas isso. É capaz de te xingar na rede social por causa da violência. E Jesus Cristo está nos dizendo, se vocês forem autênticos e se vocês se amarem sem medo, o mundo saberá. O mundo saberá. O mundo reconhecerá. Sim. Eu quero... Você falou sobre a violência, a Jesus como a garoto propaganda ultimamente da violência. Isso. E eu queria estimular o pessoal. Você escreveu sobre isso no seu Facebook, né? Então tem um neologismo lá, gente, sobre... Como que é o título? Jesus é a favor das armas. Jesus é a favor das armas. Está tendo muito compartilhamento e lá tem sacadas de interpretação que mostra a interpretação que a gente acredita e tal. E eu estou convencendo, gente, Eliseu a gravar um vídeo bem curto sobre isso, que vai nos ajudar até a argumentar sobre isso. Sugestão atendida. A besta se apropriou da nossa fé e quer se apropriar do nosso Senhor. Exatamente. E eles fazem isso. Sequestrar, né? Sequestrar, como foi dito aí, sequestrar. E nos dizer, você quer amar Jesus, tem que ser esse Jesus aqui. Esse Jesus que você prega e tal, isso é coisa de comunista. Né? Exato. Não vai atrás, não. Cuidar de pobre. Aí a gente faz um Jesus de acordo com o capitalismo, né? Claro, Que domina o nosso mundo, né? É o joio no meio do trigo. Por isso que a gente viu propaganda de armas a semana passada aí. No mural de uma igreja. Na parede de uma muro igreja. Vizinho de uma igreja. Muro vizinho, porque do lado tem uma empresa que vende armas. E a igreja não se incomodou, né? E vimos também numa marcha para Jesus uma réplica, né, de uma arma gigante, de um... A besta fazendo um gesto de arma numa marcha para Jesus. Os evangélicos aceitaram. Falaram, ai gente, mas não é os evangélicos... não é os evangélicos, não é... vamos dizer, não são os dirigentes da marcha que fizeram, mas aceitaram e estavam no meio. Porque talvez até o dono, o que fez isso é evangélico, né? Então quem quiser ver esse neologismo, veja lá. Eu também compartilhei, tem na minha página. Uma questão
que você falou sobre violência e tal, e amor e verdade, e esse mandamento supremo de Jesus, né, de amar uns aos outros, um dos problemas que você atacou logo no começo, que eu quero frisar, é o fato que a gente tem que tirar das quatro paredes da igreja, porque senão a gente ama só o irmão que está lá na igreja. E mal o e outro, mal, né? mal assim, né? E o outro, que é contra o meu partido político, eu posso xingar nas redes sociais. Exatamente. Né? Então, assim, isso é muito claro. Eu amo minha igreja. Esse slogan me dá arrepios. Me dá arrepios. Porque os outros não são da minha igreja. Eu amo a minha igreja é o slogan de César. É o slogan do Sinédrio. Ame o seu amigo, odeie seu inimigo. Claro. Exatamente. Né? Por isso os cristãos eles não praticam violência. Eu sei disso, eu sou cristão, meus pais eram cristãos. Eu sei que os cristãos, em massa, na sua absoluta maioria, não praticam violência. Mas são alienados da violência. Não há manifestações contra a violência. Né? Então, nisso nos tornamos todos culpados. Gente, estamos aí caminhando para o final. Aliás, nosso horário já estourou. Já estourou. Já estou nos acréscimos do segundo tempo. Mas o Gilberto colocou que aula fantástica. Eliseu superando a si mesmo a cada domingo. Parabéns. Obrigado. Eu também acho que vou assistir de novo, gente, porque tem muita coisa para gente assimilar, porque além de virar a chavinha lá dentro de nós, essa questão de ter violência dentro de nós também, que nós não somos só os oprimidos, mas nós de alguma forma podemos ser os opressores. São sócios da opressão. Nem que seja sobre o gatinho e o cachorrinho lá em casa, se eu não posso dominar ninguém, né? Então, assim, essa conscientização não basta virar chavinha. Essa conscientização a gente tem que ouvir, gente, ouvir, falar sobre isso. Tem que deixar a palavra cortar, a espada afiada. Mas está aí, está no nosso meio. Né? Isso é importante, isso é importante. É a gente não tirar o corpo fora e não achar assim, beleza, eu entendi isso aí e tal, mas eu já sou da verdade, já sou do amor, eu dou cesta básica e tal. Não, não é isso. Exato. Nós estamos no mundo. Lembram da oração de Jesus? Pai, eles estão no mundo. Guarda-os em teu nome. Né? Conserva-os, guarda-os em teu nome. Para que eles sejam testemunho. Eles não são do mundo, olha aí. Não são do império de César. Eles romperam com César. Mas eles estão no mundo. Eles vão ser violentados, eles vão ser perseguidos. Eles vão ser humilhados. Guarda-os no meu amor. João 15:9. Permaneçam no meu amor. Por que Jesus fala isso? Porque nós teremos a tendência de falar que amor o caramba. Né? Vou sair dessa porcaria. Esse é água com açúcar. O mundo é duro, cara. Mundo cão. Jesus fala, permaneçam no meu amor. Assim como eu permaneci no amor do meu Pai, permaneçam no meu amor. E eu estarei com vocês. Né? Eu permanecerei em vocês. Então, irmãos, às vezes nós queremos avivamento, nós queremos, minha vida cristã não sei o quê. Voltemos ao Cristo. Né? Voltemos ao Cristo. Permitamos que o Cristo nos converta. Né? Fora das quatro linhas. Não da Constituição da igreja, né? Fora das quatro paredes da igreja, o amor ao outro, o amor mesmo ao outro. Né? Bom, terminamos aqui com essas duas. Eu confrontei, então, alienação, ilusão, hipocrisia e violência com a verdade e o amor. Cabe a nós agora acreditarmos que a verdade e o amor são forças eficazes contra César. Se a gente não acreditar, a gente vai sacar as armas. Exatamente. Né? E outra coisa, um comentário que a gente comentou e eu fiz também lá na tua... Não, em outra postagem, outra pessoa que compartilhou o teu neologismo, foi que nós comentamos, nós criamos sistemas, políticas de desigualdade, de injustiça... Que geram violência e depois queremos enfrentá-las com mais violência. E geramos um ciclo vicioso. Não tem como sair disso. E cristãos, eu discuti isso e esse comentário meu foi para um cristão. Discussão teológica. Discussão teológica, exato.
Últimos comentários, a Denise, que aula maravilhosa, obrigada. A Deus. Obrigado, e a Cica Xavier, Eliseu furando a bolha da alienação, hoje Amém. foi maravilhoso. Graças a Deus. É a verdade que nos liberta. Tchau, gente. Boa semana para todos. Até sexta-feira. Tchau.